Muito bem, tá aí, ó, essas matérias aí, essa fala muito polêmica, aliás, uma fala infeliz, né? Como é que você fala que no Brasil tem, ou seja, ela praticamente falou que toda a população brasileira são tiranos. E aí? Eu vou chamar logo o Zezinho, que já está ali afiado para querer falar sobre essa declaração da ministra e a declaração do ministro André Mendonça, Zezinho. Boa noite, seja bem-vindo e a sua análise. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1. Esse programa que é meu e seu, esse programa que é líder de audiência. Estamos aqui para debater, né? E a gente fazer o debate aí para o telespectador que todos os dias interage e você contribui para essa audiência. Embora a gente agora tem que moderar, ver o que vai falar aqui, que eu já estou preocupado. Viu? Daqui a uns dias, Ricardo, nós podemos ser censurados. Porque já vieram me avisar ontem que já tem um procedimento aqui sobre nossas falas, entendeu? Sobre nossas falas. Então, daqui uns dias vão nos calar, entendeu? É o judiciário ou a pessoa que se sentiu ofendida? Não, disse que tem um procedimento na esfera da Polícia Federal sobre nossas falas aqui no programa. Eu acho que tem que ter mesmo, sou favorável. Então, tá bom. Tá vendo? É isso aí, ó. Mas enquanto não vier essa notificação, enquanto não vier essa repressão, enquanto não vier nos calar, entendeu? Nós vamos estar aqui para falar. E eu vou falar. Hoje... Tu assina embaixo do que tu fala, né, Zezinho? Eu repito tudo que eu falei, eu repito reiteradamente. Isso aí. Entendeu? Eu nunca... Então, todas as Eu espero que os outros também façam o que você faz, como homem, que você assume mesmo. Não, mas não é, a questão não é essa, Samuel. A questão é que nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de coisa. Mas esse governo perverso, da qual você defende, é um governo que quer nos calar e censurar. Eu também posso ser processado, Zezinho, iniciado. Isso é normal. Eu também estou sujeito. Não é normal. Um país que você... Os Estados Unidos, hoje, o nosso socorro, ele não está aqui no país. Ele pode vir fora do país, pode vir dos Estados Unidos. Então, olha a que ponto nós chegamos. O nosso socorro, o freio de arrumação, pode vir nas sanções que os ministros do STF podem receber dos Estados Unidos, que está próximo. É o nosso socorro. Gente, a que ponto nós chegamos? O ministro André Mendonça, que é o terrivelmente justo ali dentro do STF, ele está sendo voto vencido. Por que ele está sendo voto vencido? Porque há uma invasão de competência, há uma coisa... Porque tem matérias, como ele citou bem, como por exemplo, o Marco Civil era uma coisa para o Congresso debater. Não, aí o Barroso disse, não, nós vamos votar. Se lá na frente, porque eu acho que o Congresso não tem coragem. Se lá na frente aprovar uma lei, agora, eles fazem a toque de caixa da maneira que quiser, e aí agora vamos modular. Eu quero ver como é que vai ser essa modulação. Gente, isso é censura. O que nós estamos fazendo é censura. Nós temos dia e data, Ricardo, para falar o que a gente fala aqui. A gente vai ter que remodular, porque nós estamos agora sendo monitorados. Isso é censura. Isso é censura. Estado democrático de direito, nós temos direito. Se a gente infringir, se a gente errar, que venha nos punir. Agora, chegar alguém, denunciar e tirar o que a gente falou, isso é o quê? Isso é censura. Vai virar o quê? Agora, essa polarização, esquerda-direita, a esquerda vai ser o juiz do que você pode falar, do que você pode postar, que eles vão denunciar para derrubar. Gente, olha que bagunça vai virar nosso país. Então, o ministro está tendo coragem hoje, ele falou no Migalhas, teve a coragem de falar, entendeu? Que o STF extrapola a competência. E todos nós sabemos. O STF, a maioria dos ministros, estão brincando. Você vê nos Estados Unidos, você vê uma corte para julgar inconstitucionalidade. É bacana, você vê a mais alta corte. Não, aqui não, virou uma corte de condenar, uma corte de condenação. Virou um tribunal de julgamento de pessoas, de condenar. Hoje você vê que daqui a pouco deve ter alguma coisa. O homem do tempo hoje
ontem, né? 14 anos, gente. 14 anos. Foi lá, ou como militante jornalista, não sei, não posso. Chegou lá dentro, vai lá filmar, vai lá fazer a militância dele e pega 14 anos. Isso é um absurdo. Isso não é um estado de exceção? Pelo amor de Deus. Então, parabenizar o ministro pela coragem, porque ele lá não é uma figura benquista, porque ele fez aí um contraponto publicamente. Ele está sendo voto vencido. A que ponto nós vamos chegar? E veio essa senhora, respeitosamente, a senhora Carmen Lúcia, vem dizer que nós temos 213 milhões de pequenos tiranos, soberanos. Quer dizer que você que está aí, nós somos tiranos. Ela, no voto dela, ela fala uma fala dessa infeliz. O que você postar, ela está dizendo que nós somos, o povo brasileiro, são 213 milhões de tiranos, pequenos tiranos, que estão com a ferramenta. Quer dizer, nós não podemos mais debater, nós não podemos. Eu acho que as redes vieram para ficar. Tem muito lixo? Tem muita coisa? Tem. Mas agora, censurar, nos calar, por causa de uma polarização e por causa de um alinhamento do executivo com o judiciário, isso é uma vergonha. Isso não dá, eu repudio. Eu acho que a gente não pode fazer o que o STF está fazendo. Então, eu espero mesmo que o Congresso venha fazer o contraponto e que bote essas leis, porque o ministro, da felicidade dele, diz que há uma invasão de competência. Muito bem, Zezinho. Olha, já que tu tocou no nome do William, Homem do Tempo, hoje eu vi as matérias, inclusive fiz mencionei algumas situações. O que aconteceu com o William do Tempo é uma das maiores covardias que eu já vi. O ato dele foi simplesmente gravar. Ele pegou o celular dele e gravou vídeo ao vivo e postou nas redes sociais. Foi isso que ele fez. E por conta disso, ele pegou aí 14 anos de prisão. Uma pessoa que mata, que tira a vida do próximo, não chega a pegar essa pena tão pesada e outras infinidades de crimes. Mas uma pessoa que é ré primária, uma pessoa que nunca praticou crime, uma pessoa que estava ali exercendo a sua função, que ele estava lá como jornalista. Ele foi lá gravar e noticiar o que estava acontecendo naquela ocasião. E mesmo assim, a mão pesada para cima dele. 14 anos. E ainda tinha gente, Zezinho, nas redes sociais, pegou foi pouco, deveria ter pego 30 anos. Cara, é impressionante como a esquerda tem ódio. A esquerda é impressionante como eles odeiam as pessoas. Basta você ser de direita para ser odiado pela esquerda. Eles não gostam. Eles vão te massacrar, eles vão te condenar. Se você pegar uma pena de 17 anos, eles vão falar que é pouco. Pelo simples fato de você estar lá no local. Você não matou ninguém, você não estuprou, você não roubou, você não praticou crime nenhum. Mas para eles, ser de direita é o maior crime. Paulo Cavalcante, seja bem-vindo, boa noite. Como que tu vê essa fala do ministro André Mendonça? Aliás, ministro que para mim tem sido um corajoso, que nunca se deixou intimidar, né, pelos outros ministros mais antigos, e que discorda, fundamenta, e a fundamentação do André Mendonça é uma aula. Mas, infelizmente, ali ele está praticamente isolado, mas é um cara sensato, é um cara que tem contribuído muito. Graças a Deus ele está lá naquela corte e embora o voto dele sozinho não consiga mudar as pautas que são submetidas à corte. Boa noite. Boa noite, Frota. Boa noite, toda a equipe Rema, que mantém essa locomotiva 5.1, 5.2, 5.3 no ar. E boa noite você que nos traz a alegria da sua audiência nesses últimos 6 anos aqui no News 5.1. Algo impressionante tê-los aqui conosco. Gente, é muito bom. Boa noite aos demais debatentes que estão aqui. Primeiro tem aquela história, né, Frota? Você estava citando, vou começar pela sua última fala, dele ser uma andorinha sozinha, né? Porque o outro lá parece que ele nem aparece, a gente não consegue ver aquele outro ministro que o Bolsonaro colocou. Nunes Marques. Ele, às vezes, eu não sei nem se ele está lá,
eu não consigo nem ouvir falar dele. Mas, graças a Deus, esse que seria o terrivelmente evangélico está sendo o terrivelmente consciente. O ministro que está sendo consciente, que está sendo lógico, né? Tem uma paródia que fala do incêndio que houve na floresta e que havia vários leões, bichos, e de repente um beija-flor começou a pegar um pouquinho de água nas flores e ele saía jogando em cima do incêndio. E o leão, quando estava fugindo, disse assim: Beija-Flor, você é um idiota, você acha que você vai apagar esse incêndio? Ele falou: não, seu leão, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Né? Então, se todo mundo fizesse a sua parte, nós seríamos como André Mendonça, que está vendo que é uma desnecessária esse monte de coisa que vai para o STF. O STF deveria ser apenas um defensor da nossa Constituição. Ele deveria apenas fazer a arbitrariedade do que é constitucional e do que não é constitucional. Nós estamos vendo aí, parece que alguns políticos que estão, e o próprio governo, que vai entrar no STF por conta de uma PEC lá que não passou deles lá no Congresso. Agora, veja bem, já pensou, para que tem Congresso se eu vou jogar para o STF resolver? Né? Se o Congresso votou que não quer, pronto, acabou. Se o Congresso votou contra o veto do presidente, pronto, acabou. Mas o STF tem que ter esse monte de coisa, tem que se meter nesse monte de situações e acaba fazendo uma situação, como você falou, Frota, do nosso querido amigo aqui, o Homem do Tempo, um cara inofensivo, um cara que não tem nada que o desabone, pegar 14 anos de cadeia enquanto tem um monte de bandido assassino na rua. Então nós ficamos numa situação que a gente não sabe mais o que fazer. E aí chega essa outra ministra chamando todos os outros brasileiros que pensam diferente. Foi 150 milhões ou 200 milhões? Eu não sei. 213. Pequenos tiranos. 213 milhões a população brasileira. De pequenos tiranos, gente. Até a esquerda está junto aí. Está todo mundo junto. Porque metade do Brasil votou lá no Lula. Então, gente, tá nós somos tiranos. Porque a gente pode dizer se a gente gosta do Palmeiras, se a gente gosta do Corinthians, nós somos tiranos. Se eu sou católico, se eu sou evangélico, eu coloco lá o meu pensamento, eu sou tirano? Meu Deus, então... E pior que isso, parte de uma ministra, de uma senhora, de uma mulher, de uma das primeiras... Eu não sei se ela foi a Carmen Lúcia ou foi ela que foi a primeira ministra mulher, não foi? Não, Rosa Weber. A Rosa Weber. Mas mesmo que seja... Né? Uma mineira, uma mulher, falar uma besteira dessa, gente. Não fala isso, ministra. Ministra, tem muito tirano aí sentado do seu lado, inclusive um que parece o Lex Luthor. Boa. Paulo, só para... citou aquela historinha lá, né? É o elefante, não é o leão, né? Aí o passarinho estava vendo a floresta queimando, ele chegava no lago, molhava o bico e jogava água lá de cima. E o elefante começou a dar risada dele. Falou: olha, você jamais vai conseguir apagar esse fogo. Aí ele só olhou para o elefante: é verdade, eu não vou conseguir apagar, mas eu quero ter a consciência de que eu vou estar fazendo a minha parte. Claro. E você, com essa tromba enorme, não faz nada, poderia pegar uma grande quantidade de água, nada está fazendo. Então é exatamente isso que você falou. Então o André Mendonça, e não importa se ele a votação dele, se ele está isolado, mas a consciência dele e as convicções, isso ninguém muda. E é muito bom, que não se deixou influenciar de forma negativa pelos demais ministros. Fica um ambiente pesado? Fica, mas ele não está nem aí. Mas ele não está, claro. É um cristão. Claro. É a consciência dele com Deus. Ele está ali para fazer o papel dele, não está ali para servir de cobaia de nenhum outro ministro. Com certeza. Samuel Costa, boa noite. Seja bem-vindo. Sua análise sobre o André Mendonça e a fala da Carmen Lúcia. Sejam todos bem-vindos, prazer imenso estar aqui participando do News 5.1, sintam-se todos abraçados. Gente, ativismo judicial e omissão legislativa ocorre toda vez que o Congresso é omisso. A Constituição de 88 estabelece critérios objetivos definindo a atribuição de cada um dos poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Só que toda vez que ocorre negligência, imprudência e imperícia
do Poder Legislativo em especial, que, por sua vez, é omisso nas suas atribuições legais, que é de legislar e pautar pautas, matérias de fundamental importância para a sociedade, e assim a gente regular para que nós vivamos, né, dentro da legalidade, o Poder Judiciário ele avoca para si essa responsabilidade quando ele é provocado por qualquer uma das ações elencadas na Constituição. Por exemplo, a ADPF, Ação de Declaração de Preceito Fundamental, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança, e tem os legitimados, que a CRFB/88 dispõe. Partidos políticos com representatividade no Congresso Nacional é um desses legitimados, né, que tem capacidade postulatória de argumentar qualquer matéria de ordem constitucional na Suprema Corte. Só que a gente tem que ter muita razoabilidade, bom senso, e não simplificar toscamente e dizer que está havendo uma invasão de competência do Supremo Tribunal Federal quando o Legislativo não faz o seu papel. Então, eu falo isso com muita serenidade, eu tenho 35 anos, mais da metade da minha vida foi estudar o direito. Por 6 anos eu fui professor de Direito Constitucional. E posso dizer uma coisa para vocês com toda exatidão. Você pode divergir do voto, do posicionamento dos integrantes que compõem hoje a Suprema Corte, onde a sua maioria são mais progressistas, né? Nós temos uma formação. Em outro momento da história brasileira, nós tivemos uma composição mais conservadora. Hoje temos uma formação um pouco mais progressista. Isso é válido numa democracia. Eu acho que a gente não pode descredibilizar pessoas que têm notório saber jurídico, reputação ilibada, e que todos eles, os 11, têm artigos científicos, inúmeros, publicações, livros, e que servem como fonte de consulta no momento de dúvidas para qualquer estudante, profissional ou operador do direito. Então, todos os votos deles são fundamentados. Agora, opinião nós podemos ter. Essa mesma Constituição que a pseudo-direita e a extrema-direita dizem defender, estabelece essa atribuição legal ao Supremo Tribunal Federal dizer o direito toda vez que o Legislativo for omisso. Então, quando tem esses assuntos espinhosos, né, que mexem com a pauta de costumes, legalização do aborto, a descriminalização das drogas, a regulação do marco da internet, o Supremo Tribunal Federal avoca para si essa responsabilidade quando interpelado. E aí eles dizem o direito. E aí é pitoresco ver as pessoas, né, fazendo culto a determinada pessoa simplesmente por ela ser mais inclinada à nossa preferência ideológica. Eu não refuto aqui a capacidade técnica, né, do ministro Mendonça, mas assim como ele, todos os outros 10 também gozam do mesmo prestígio, né? Se você colocar na plataforma Lattes, talvez quem tenha um currículo, né, mais frágil, né, digamos assim, no universo dos 11, seria talvez o André Mendonça. Mas é uma pessoa muito gabaritada e é legitimada pela Constituição, porque passou-se, né, pelo crivo que a nossa Constituição estabelece. Foi indicado pelo presidente da República, foi sabatinado pela Câmara Alta, ou seja, pelo Senado Federal, e recebeu os votos suficientes para compor a Suprema Corte. E assim foram todos. Agora, dizer que a invasão de competência, não. Se o STF está regulando a situação atinente ao Marco Civil da Internet, foi porque os deputados federais, 513, e os 81 senadores não tiveram competência, ou seja, eles foram incompetentes. O in vem do latim, significa não. Ou seja, não tiveram competência para cumprir com sua função mandamental, que é de legislar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, façam o juízo que vocês entenderem ser o mais conveniente para si e para aquilo que você acredita.
Agora, quem faz a interpretação da Constituição no sentido lato sensu e stricto sensu é o STF. E quem diz isso não sou eu, é a CRFB/88, a nossa Constituição Cidadã, que vigora nesse exato momento. Chico, como que tu vê essa fala do André Mendonça, essa declaração dele? Aliás, lembrando que o André Mendonça é um ministro, ele foi advogado-geral da União, ele foi ministro da Justiça, entre outros importantes cargos que ele ocupou. Ele tem título de mestre pela Espanha, ele tem título de doutorado pela Espanha, é um cara altamente capacitado e toda a votação dele é muito bem fundamentada. E acompanha o André Mendonça sobre esses excessos do STF, acompanha o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, acompanha o ex-presidente da República Michel Temer, acompanha o renomadíssimo jurista Ives Gandra Martins, como outros e outros juristas muito renomados aqui no Brasil, que falam dos excessos da Suprema Corte. Ou seja, André Mendonça, por mais que seja vencido, a gente pode acreditar que 10 ministros são o cérebro do mundo jurídico no Brasil e que ninguém mais sabe de nada. A Constituição, o que eles falarem é a grande verdade. Qual a tua opinião sobre essa? E a fala da ministra que disse que os tiranos, toda a população brasileira são pequenos tiranos. Boa noite, Chico. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite do comando desse programa, meu amigo Paulo Cavalcante, Zezinho, Samuel, Nilton, até que da Rima, o senhor e a senhora, que razão de estarmos todas as noites nesse horário. Ricardo, vou começar pela ministra. O problema da ministra, Ricardo, é que ela entende que todo mundo tem o mesmo pensamento dela. E aí ela quer comparar todo com pequenos tiranos. Tá? Então, é essa que ela leva para a população brasileira em referência a ela. Tá? Então, essa é a explicação que eu vejo para ela tentar macular toda a população brasileira, se espelhando nela. Já quanto ao ministro André Mendonça, e que agora há pouco disseram que ele é um dos menos preparados, pelo contrário, como você mesmo agora citou, é uma pessoa que tem toda a competência, capacidade, experiência do que está fazendo. E quando ele fala, que nós mesmos já falamos várias vezes, da invasão do Supremo Tribunal Federal, STF, nos poderes constituídos desse Estado, desse país. Pô, se não é invasão, ministro do Supremo Tribunal Federal e pessoalmente no Congresso, quando tem matérias que ele não quer que aprove ou que não quer que aprove. Isso não é papel de ministro do Supremo Tribunal Federal e adentrar um outro poder para fazer pressão, fazer lobby. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, é uma falta de ética, é uma falta de moral. E ainda querem ser respeitados. E ainda querem que a população brasileira, que seria de fato o dever de respeitar, nós respeitávamos os ministros, como em outros países é assim que é feito, mas quando tem ministro que não se dão respeito, que vão a público, que fazem politicagem, igual o outro que vai lá para Maranhão para querer já indicar o nome de vice nas eleições do ano que vem. Isso é Brasil. E ainda tem pessoas, e eles mesmos, que são semideuses, colocando agora esse marco da internet, que já existe leis, que já regulamenta a internet em nosso país. Depois tem a lei, depois tem o regulamento de 2014, mas mesmo assim, nesse conjunto que estamos hoje, Executivo e o Judiciário do Supremo Tribunal Federal, bem claro, dessa parceria, onde temos lá o líder do governo no STF, que é o Dino. O Dino é o líder do governo no STF. É o mesmo aquele líder, o Jacques Wagner, na Câmara e no Senado, que votou pela derrubada do veto do Lula, tudo ajustado para aumentar a energia
para depois ele vir querer jogar no colo da direita. Esse é o ajeitadinho, o puxadinho do Supremo e do Executivo do seu Lula da Silva.